Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar, programa elaborado, realizado e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru, que fica à rua 7 de setembro, 8h30, no centro da cidade. Para o programa Despertar de hoje, nós vamos abordar o tema depressão e também não tem como falar da depressão sem falar de suicídio. E para o programa de hoje, mais uma vez, temos o nosso convidado, nosso grande amigo Jorge Salomão. Olá, Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, Theo. Olá aos nossos amigos e amigas telespectadores. Muita paz a todos. Para o programa de hoje, nós separamos esse tema depressão porque é uma situação que atinge muita gente e, pasmem, ultimamente anda atingindo muitos jovens também. Alguns dados que eu tenho aqui, Jorge, não são dados atualizados, mas são dados muito próximos de nós. A OMS afirmava que até 2020, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofreriam de depressão. Segundo os dados da organização, cerca de 700 milhões de pessoas no mundo sofrem hoje com doenças mentais e neurológicas. Jorge, falando de doenças mentais e neurológicas, dá para a gente trazer para a nossa realidade da doutrina espírita, tem alguma correlação, Jorge? Sem dúvida que sim, Theo. Especialmente pelo fato de que, em função desses momentos difíceis pelos quais nós, a humanidade, estamos enfrentando, isso acaba culminando com essa decrepitude de nosso dinamismo psíquico, que, em paralelo, a depressão, que vem do latim depressio ou deprimere, que significa puxar para baixo, nos puxa, sob o aspecto emocional, para baixo, nos tornando criaturas mais frágeis no campo da nossa emotividade, mais propensas a sentimentos depreciativos. Então nós ficamos como que num estado de adinamia, ou o inverso de dinamismo, ou seja, de apatia, de falta de energia, de falta de vontade, inclusive com uma baixa autoestima enorme. Isso é perigoso. E a doutrina nos ensina que nós temos que nos precatar, ou seja, tomarmos cuidado com esses baixos psíquicos que eventualmente estejamos sujeitos, nos lembrando, inclusive, citando Jesus, que nos deu aí um aspecto profilático da questão. Orai, vigiai, para não cair em tentação. É Jesus preconizando a necessidade da conexão com Deus, através do fio sutil da oração, da prece que nos traga essa blindagem, essa proteção. Mas não é o suficiente, porque em paralelo Jesus disse, orai, importantíssimo, fundamental. Nos diz também, e vigiai. Vigiai representando o quê? Que nós nos ativemos. Porque o problema da depressão é que a pessoa fica naquela situação de encasulamento, de enquistamento, ou seja, ela acaba voltando-se e fica ali na sua crisálida com medo de dar um passo, semelhantemente, eu costumo dizer, que é a síndrome do caramujo, que quando incomodado de um lado, ele se retrai. E nós, quando nos sentimos incomodados, nos retraímos e ficamos ali dentro com medo. E esse medo, ele paralisa a nossa alma, nos imobiliza. Então Jesus nos estimulou à prece, a esse ato de conexão com o divino. Mas também, em paralelo, nos disse, vamos nos ativarmos, independentemente das crises, das dificuldades, dos complicadores existenciais dessa pandemia, não vamos nos valer da síndrome do caramujo, que quando incomodado ele se retrai. Ô Jorge, e 700 milhões de pessoas no mundo, não é muita coisa? Não é muita gente depressiva? E nas análises que eu fazia para o programa de hoje, a melancolia anterior, que lá atrás chamava de melancolia, hoje é o que a gente conhece como a depressão. Não é muita gente triste no mundo, Jorge? Sim, Theo. Nós precisamos diferenciar um aspecto do outro. A tristeza, ela é uma sensação transitória, passageira. Ela, segundo os especialistas,
ela é até interessante para que nós reflitamos naquele momento em que estamos entristecidos e qual o motivo, termos percepção daquela tristeza e qual a causa dessa tristeza. Então ela é até interessante e até pedagógica para o nosso aprendizado. A depressão já é um salto muito maior para as profundezas de nosso ser, é a tristeza no seu grau extremo e absoluto. Seria um subsolo ali, né, Jorge? Exatamente, uma escuridão, um terreno que... Tem até um livro intitulado Demônio do Meio-Dia, que é a depressão. Nessa obra, Demônio do Meio-Dia, o autor nos mostra que ela, com seus tentáculos tenebrosos, acaba fazendo com que a nossa mente entre num processo de obscurecimento tal que mesmo que estejamos diante daquele sol do meio-dia, aquele sol a pino, aquele sol alto, o depressivo não consegue enxergar a luz do dia, ele só vê escuridão, só vê trevas. E a depressão, ela tem graus, tem grau leve, médio e o grau máximo, então precisamos identificar, saber quais são os sinais, aí a importância, inclusive, sem dúvida alguma, de nós consultarmos aí os técnicos, os especialistas, os médicos, para tratarmos, porque, que nem você disse, segundo a OMS, são mais de 7% de depressivos no mundo, então é uma gama muito grande de pessoas nesse estado mental patológico que precisam de um cuidado todo especial. E os números são assombrosos. Segundo você disse aí, em 2020, já passamos, estamos em 2021, vai ser o período em que a humanidade terá um adoecimento mental exponencial, e é o que nós estamos vendo, inclusive, agravado esse quadro pela situação pandêmica que nós estamos enfrentando na atualidade. A gente vai para o nosso primeiro bloco de intervalo, nosso apoio cultural. Voltaremos na sequência com o segundo bloco, falando com Jorge Salomão no programa Despertar de hoje. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Despertar de hoje, recebendo Jorge Salomão. No bloco anterior, o Jorge citou a pandemia. E, Jorge, essas situações, como a gente falou no primeiro bloco, eram previstos 350 milhões de casos de depressão no mundo só em 2020. E nessa questão da pandemia, pessoas solitárias, com o isolamento social, isso se agrava, né, Jorge? Sem dúvida alguma, Theo, porque se a depressão, conforme nós citamos, etimologicamente falando, ou seja, o significado da origem do seu vocábulo, da sua palavra, representa puxar para baixo os nossos sentimentos que são puxados para as profundezas de nossa alma, nesse período pandêmico que nós estamos enfrentando, tende a se agravar o quadro se não nos precatarmos dos cuidados que temos que ter para que isso não nos puxe ainda mais para baixo. Por quê? Porque a indispensabilidade, segundo as normas sanitárias, de nós nos isolarmos é fundamental para que possamos vencer esse vírus. Mas, por um lado, tem um efeito colateral ocasionado por esse isolamento. Porque se a depressão, a pessoa já se isola, imagine então nessa situação em que se obriga, e é necessário, indispensável e salutar para a nossa saúde, que nos isolemos. Isso só vai funcionando como elemento de agravo a esse quadro mental doentio, depressivo. É a hora de estarmos alicerçados
em princípios que possam nortear essa nossa sensação de solidão. Existe a solidão, que é aquela sensação de vazio existencial. Eu estou sozinho, eu preciso ter uma companhia comigo. Isso é solidão. Solidão é algo patológico, alarmante. Solitude é aquele momento que nós estamos a sós, conosco mesmo, mas isso não nos causa nenhum tipo de incômodo. Entendi. Nenhum tipo de conflito, de tristeza, ou é um passo para uma possível depressão. De modo que na solitude, a companhia mais agradável é a nossa companhia. Então a pessoa que está vivendo um momento de solitude, ela está feliz com ela. Isso não quer dizer, obviamente, egoísmo. Estamos falando de solitude. Solitude é algo que não tem nada a ver com situação de egoísmo ou de individualismo. Jorge, nesses dados que compilamos para o programa de hoje, um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, alertou pais e responsáveis de adolescentes e pré-adolescentes que, conforme o documento, a depressão é a doença que mais afeta em todo o mundo jovens entre 10 e 19 anos. Por que será que pessoas nessa idade, que era para ser uma idade de felicidade, uma idade mais desperta, sofrem tanto no caso da depressão, Jorge? Sem querer esgotar o assunto, porque o assunto é complexo. É complexo. Sem querermos dar respostas simples para questões complexas como essa, mas nós temos visto no geral, para início de conversa, Theo, que essa faixa de indivíduos, os nossos jovens, estão sendo aí acometidos precocemente pela depressão em função de vários aspectos. Principalmente, não é uma crítica, mas é uma análise, disso deve ser trazido inclusive para fóruns de discussão. É um alerta, né, Jorge? Um alerta em que a família deve participar. É a questão do excesso de tecnologia. Esse excesso de tecnologia, isso é tóxico, isso é pernicioso. Naquele livro de Daniel Goleman, intitulado Inteligência Emocional, fez-se um estudo que pessoas, isso na época em que essa obra foi produzida, quando até então não tínhamos essa modernidade tecnológica. Essa avalanche, né? Então lá em 95, isso há 26 anos atrás, quando essa obra foi publicada, é um best-seller inclusive no campo da psicologia, ele já dizia, com base num estudo feito, que pessoas que iniciavam um programa de TV, ficavam ali horas e inicialmente ficavam felizes por estarem ligando a televisão. Posteriormente, sentiam uma sensação de vazio, de angústia, de tristeza. Isso só levando em consideração a televisão. Agora, trazendo para os dias de hoje, 26 anos depois, com toda essa modernidade tecnológica, nós temos percebido que, por mais que esses instrumentos tenham nos aproximado, digitalmente falando, uns dos outros, mas têm nos distanciado sob o aspecto físico. Esse contato mais próximo, olho no olho, pele a pele, isso, de certo modo, tem esses efeitos deletérios negativos, psicologicamente falando. Porque para os pais, não é uma crítica, porque eu sou pai também, é muito cômodo, por exemplo, que nossos filhos fiquem num canto ali com o seu celular ou com o seu computador, quietinho dentro de casa. Mas esse estar quietinho dentro de casa não significa que ele está ali totalmente blindado às investidas do mal, a esses perigos que eventualmente estão do outro lado, aos assuntos deprimentes que eventualmente esses jovens estejam sendo aí costumeiramente, diariamente bombardeados. Isso, de certo modo, vai repercutir na sua psique de forma negativa, prejudicial até mesmo, gerando, inclusive, esses processos depressivos. Isso é só uma vertente. Não estou, repito, querendo esgotar o tema, porque é complexo, mas é um dos pontos que nós vemos, segundo estudos, segundo temos visto por aí, nas análises, nas pesquisas, nas publicações que diz respeito a essa questão aí. Então, há esse distanciamento. Nós precisamos estarmos mais próximos uns dos outros. É fácil? Não é fácil. É uma viagem sem retorno, essa da questão da tecnologia, mas temos que encontrar o que é um denominador comum. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas acharmos o meio termo. Isso é um dos aspectos da questão. Fora outros, porque nós sabemos que, segundo
técnicos do campo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, eles estabelecem que as causas da depressão, elas têm um tríplice aspecto. É biopsicológico, biopsicossocial, sob aspecto biológico. Quem tem parentes na família, portanto, estamos vendo o aspecto genético, que tem tendência à depressão, é muito provável que alguém daquele grupo genético possa vir a desenvolver a depressão. Possa. Não quer dizer que vai. Mas tem um aspecto aí, então, biológico, genético, psíquico. As questões relacionadas às decepções, aos conflitos. Então, isso interfere em nossa psique, gerando, então, esses desequilíbrios que podem nos levar ao desenvolvimento de uma depressão. E o aspecto social. Socialmente falando, hoje que nós estamos vivenciando essa pandemia terrível e difícil, isso tem motivado muitas pessoas a se enquistarem, ou seja, a se isolarem dentro do seu casulo mental, e isso desenvolve o medo, e o medo ele é um deflagrador de vários processos psicológicos doentios, dentre eles a própria depressão. Então, é um aspecto social que nós estamos vivenciando na atualidade. Tá certo. Ô Jorge, voltando nessa situação que você disse sobre a tecnologia, a doutrina espírita tem uma prática que seria benéfica para essa situação em ela praticada já no lar, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, com essa reunião que é realizada, você pode até explicar um pouco melhor, dá para a gente trazer um pouco mais as situações para próximos de nós, aplicando essa prática do Evangelho no Lar na nossa casa, né? O Evangelho no Lar, para aqueles que eventualmente não têm ideia do que seja, é uma prática indispensável. Há, inclusive, o que nós havíamos dito, há essa reaproximação dos pais em relação aos filhos, dos familiares de uma forma geral, que num determinado dia da semana, num horário pré-estabelecido, vão então se reunir numa mesa com um livro, uma obra de cunho eminentemente espiritual, moralístico, seja a Bíblia, que é um livro fenomenal, seja as obras especificamente da doutrina espírita, como é o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vamos abrir essa obra ao acaso, é o hábito que se tem normalmente, mas pode eventualmente fazer um estudo sistemático junto ali com a família. Não um estudo pesado, maçante, mas um estudo ali, e de 15 a 20 minutos, um membro faz uma prece de abertura, coloca-se uma jarra com água e os copos, deixa-se ali para que as entidades amigas, os anjos do Senhor, os espíritos, possam comparecer e transferir para aquela água os elementos espirituais que aquela família precisa sob o aspecto psicológico, espiritual e físico. Magnetização daquela água. Porque nós aprendemos, inclusive naquela obra de Richard... eu não me lembro. Simonetti? Legal se fosse. O título é Medicina Vibracional. E esse camarada, Richard, ele mostrou diversas pesquisas em torno da água magnética, mostrando que depois de pesquisas científicas, a água foi colocada num ambiente ruidoso, barulhento, ruim, negativo, pernicioso, e outra água foi colocada num ambiente de muita paz, onde tinha música instrumental, clássica, e depois, através de um instrumento lá todo sofisticado, foram pesquisar essa água no seu aspecto molecular. Aquela água que estava num ambiente ruidoso, pernicioso, atmosfericamente falando, ruim, aquela água captou aquelas partículas deletérias do ambiente, daquele negativismo do ambiente. E Richard Geber. E a água que foi colocada num ambiente positivo, salutar, as moléculas dela estavam ali com elementos, com partículas benéficas, quase com a sua conformação molecular semelhante à conformação molecular de certos remédios. Então isso é uma prova científica. E nessa obra, Medicina Vibracional, vocês vão ver da importância, portanto, se colocar a água no momento do Evangelho no Lar, junto com a família, abrir-se uma página ao acaso, um membro é escolhido para ler, ele comenta, um outro comenta, tal, etc, não tem mais nada, encerra com uma prece e cada um toma sua aguinha e cuidar da sua vida. Então isso é fundamental para que esse Evangelho no Lar traga luz, paz, união e fortaleça os laços
de família que precisam ser fortalecidos. Principalmente em momentos como esse. Nós vamos para o nosso último intervalo, mais um apoio cultural, e na sequência voltaremos com o último bloco para o programa Despertar de hoje. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje, falando com Jorge Salomão. Estamos abordando o tema depressão e nesse momento eu gostaria de continuar falando nesse último bloco. Jorge, tem mais um dado aqui. Os dados mostram que quase 800 mil pessoas morrem anualmente em razão do suicídio. De acordo com a OMS, 5,8% da população brasileira sofre de depressão, um total de mais de 11 milhões de casos. O suicídio está praticamente de braços dados com a depressão. A gente dá para entender dessa maneira, Jorge? Sem dúvida alguma, Theo. E aqueles que têm parentes que estão passando por um processo de depressão precisam ter uma vigilância constante, porque eles não mandam recados, mas tem sinais. Tem sinais e um dos sinais fundamentais é o desgosto pela vida. É quando a pessoa está com uma linguagem tão negativa que para ela a vida tanto faz quanto fez. Quando se perceber, através desse comportamento e dessa linguagem autodestrutiva, autodepreciativa, que a vida já não tem mais razão de ser, nós estamos aí diante de um caso muito sério, em que os parentes precisam aumentar o monitoramento desse seu parente, porque a depressão sim está umbilicalmente ligada a casos de suicídios. Por conta mesmo dessa decrepitude da capacidade da criatura vislumbrar a vida que estua para fora de si, mas ele não consegue enxergar nada disso. Entendi. E ele começa a sentir uma dor, mas uma dor moral, uma dor espiritual, uma dor psicológica tão grande, tão intensa, que às vezes, inconscientemente falando, aí ele já está com as faculdades mentais totalmente aí depauperadas, que ele sente necessidade de aliviar aquela dor matando-se, tirando a vida do próprio corpo. E como você disse, né, Jorge, sobre essas situações, a pessoa não entender mais que a vida tem sentido, aí muitas vezes quando uma pessoa comete o suicídio, as pessoas digam, mas fulano era assim, era assado. Como você disse, os sinais são dados, né? Basta que a gente tenha a cautela e o cuidado de perceber certas situações para que muitas vezes isso possa ser evitado, né, Jorge? Depressão é doença, e doença séria. Tão séria que a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, está tratando o tema com muita propriedade e preocupação, porque a tendência é aumentar exponencialmente o número de doentes mentais, aí tangenciados pela depressão, e você citou aí números, segundo a OMS, 800 mil pessoas se suicidam a cada ano e a tendência é aumentar. É aumentar. E esse número, dentro desse número, nós acreditamos que esses suicídios ligados à depressão é enorme, é imenso, porque para que a pessoa possa atentar contra a própria vida, e a vida, biologicamente falando, o nosso corpo ele tem mecanismos de preservação. Que é o instinto. Como que alguém pode ir contra um dos instintos mais fortes do ser humano, que é a preservação da vida? Como se tirasse o chip, desligasse aquilo ali, né? Exatamente. Então nós ficamos aí perplexos, nos perguntando como que alguém pode atentar contra a própria vida, vencendo um instinto poderosíssimo, que é o instinto de conservação, que inclusive para nos conservar a nossa vida, às vezes nós matamos, como é o caso da legítima defesa. Como que isso acontece? Então, é muito grave. Então, não é frescura, é doença. E precisa essa atenção toda aí focada
no depressivo por conta desses riscos que a depressão pode vir a trazer, inclusive com a tendência ao suicídio. Ao suicídio. E tem também um outro dado aqui, Jorge, a depressão é considerada por muitos a doença do século ou o mal do século. No entanto, ao avaliar a história dessa antiguidade até os dias atuais, é possível notar semelhanças, como eu falei aquela hora, entre o que era chamado de melancolia e o que hoje se define como depressão. E Jorge, a gente falando da depressão, espiritualmente, como você disse no início, ela tem ligação. O fato de orações, de conversas, isso auxilia pessoas depressivas ou o tratamento é somente médico mesmo? O tratamento ele é multidisciplinar. Ah, entendi. Precisa ter aí, sem dúvida alguma, atenção de um psiquiatra, que vai inclusive se valer do aspecto farmacológico, com a medicação antidepressiva. Tratamento psicoterapêutico, psicanálise, por exemplo. Uhum. O apoio familiar é de extrema importância. E outro aspecto muito importante da questão é o apego a Deus. A Deus. O apego a essa espiritualidade. Por quê, Theo? Porque nessa obra citada anteriormente de Daniel Goleman, intitulada Inteligência Emocional, na minha edição, que é a 10ª edição, ali na página 82 a 98, Daniel Goleman, ele cita um estudo feito por uma psicóloga renomada lá nos Estados Unidos, a doutora Diane Tice, em que ela, pasmem, percebeu que um dos aspectos auxiliadores para a amenização e até mesmo a eliminação, quem sabe, da depressão é a pessoa realizar uma atividade de natureza filantrópica. Ah. Por quê? Porque o depressivo ele fica num processo, segundo diz a doutora Diane Tice, fica num processo de ruminação daquela emoção, daquele sentimento, daquela sua dor. Ininterrupto. Fica um disco riscado, é o chamado monoideísmo, que é aquela ideia fixa e não sai daquilo. Quando a pessoa ela vai então realizar alguma atividade de natureza filantrópica, ela vai interagir com outras pessoas. E vai ver, num determinado ponto, inclusive a doutora Diane Tice, ela fala isso aí no seu estudo, que existe um procedimento intitulado que é poderosíssimo, inclusive, para até mesmo evitar depressões. Uhum. É um aspecto profilático, ou aqueles que já estão em depressão, é um aspecto importantíssimo para ajudar no processo de amenização, que é a contenção cognitiva. O que significa essa contenção cognitiva? É quando, de repente, Theo, eu estou com um problema, eu estou com um conflito, e nessa contenção cognitiva eu sou instado, influenciado a pensar que apesar de eu estar enfrentando um problema, uma dor, eu preciso olhar para a minha retaguarda e ver que há pessoas, por exemplo, nós estamos vendo aí muitos lutando pela sua vida, pela sua sobrevivência nos hospitais por conta dessa doença terrível, o Covid-19. Uhum. Então, quando nós começarmos a identificar que apesar de nossas dores, não é minimizar as nossas dores ou invalidar as nossas dores, muito pelo contrário, mas começarmos a fazer essa contenção cognitiva e verificarmos que estamos numa situação melhor, isso cria uma certa, segundo os estudos que ela fez, cria uma melhoria de nosso aspecto mental. E ela diz, filantropia. E outro aspecto muito importante, exercícios físicos, como por exemplo a caminhada, ajuda a nos ligarmos a um aspecto diferente daquela ruminação psicológica. E agora, pasme, ela diz, a prece como instrumento poderosíssimo para nos ajudar aos poucos a sair desse sentimento puxado para baixo que é a depressão, dessa adinamia. Então nós temos que orar, é o que o Cristo havia dito, orai e vigiai para não cair em tentação. E essa tentação, muitos pensam que é só ali do maligno, do espírito. Não é necessariamente. É sobre os aspectos psíquicos também, sobre os elementos que nós temos negativos incutidos em nosso inconsciente profundo que podem vir à tona e nos trazer esses desajustes da psique. Então nós temos que orar, olha aí, em correlação com o que a doutora Diane Tice publicou e Daniel Goleman cita nessa obra Inteligência Emocional. Entendi. Bom,
O nosso programa chegou ao final, nós ficamos por aqui nesse bate-papo com Jorge Salomão e mais um programa Despertar. Esperamos que tenhamos trazido para você alguma informação útil e que você possa refletir e, quem sabe, ajudar alguma pessoa que possa estar passando por algum problema de depressão. Jorge, muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço pela oportunidade, Theo. Agradeço aos nossos ouvintes e peço que Jesus abençoe a todos vocês com muita paz, saúde e prosperidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui e até um próximo programa Despertar.